Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. A professora Valdineide, aqui do município de Ribeirão, mais uma vez, pede licença para entrar em vossas casas e estudar um pouco sobre texto oral e texto escrito. Vamos que vamos. Então, o texto oral e o texto escrito que nós vamos estudar é de um texto literário, literatura infantil, que a gente já estudou sobre ele. Em uma aula aí passada, eu li esse texto para vocês, tá certo? Então, o texto, a qual a gente vai estudar é Douglas Quer um Abraço. Então, nós vamos estudar a finalidade do texto, tá bom? Então, qual a finalidade do texto? Preparar o sujeito para dominar a língua nas diversas situações comunicativas, tá bom? Então, a primeira finalidade é preparar o sujeito. E aqui, quem é o sujeito? O sujeito somos nós, não é? Sou eu, é você aí, criança que está estudando, tá certo? Que está acompanhando essas videoaulas, que está acontecendo aí no conforto da tua casa. Então, a finalidade de um texto é preparar você para o domínio da língua nas diversas situações de comunicação, tá? Então, essa comunicação aqui, ela acontece por meio da oralidade, que é a fala, e por meio da escrita, né? Que é a ortografia. É quando a gente vai ali, para o caderno e começa a escrever, tá bom? Então, a finalidade do texto é essa aqui. A primeira é preparar o sujeito, que é você, que sou eu, para dominar a língua nas diversas situações de comunicação, tá? Então, existem vários tipos de comunicação, né? Existe aí, a comunicação formal, a comunicação informal, são dois tipos também. Quando a gente vai conversar com os nossos colegas, por exemplo, a gente usa a comunicação informal, porque quando a gente vai conversar, a gente tem tanta intimidade com aquela pessoa que a gente chega a chamar dele brother, e aí galera, e aí tá ligado. Então isso aí são as diversas comunicações que a gente costuma usar no dia a dia com os nossos colegas, com os nossos parentes, primos, não é? Então é uma comunicação informal, tá certo? Nas diversas línguas que nós estamos aí utilizando no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E aí a segunda é construir uma representação da atividade da escrita e da fala em várias situações. Vamos que vamos. Então, o texto oral, né, é o mesmo que texto falado. É um texto que é transmitido através da fala. Então, eu estou usando aqui com vocês para explicar a vocês este assunto através da minha fala. Então, logo é o que? Oral. Eu estou usando a oralidade para me comunicar com vocês ou para transmitir esse conteúdo para vocês. Então, texto oral é isso, é o mesmo que o texto falado, é o texto que é transmitido através da fala. Então, exemplo de texto oral: conversas, conselhos, filmes, reportagens, leitura de cartas e etc. Etc. Por quê? Porque não só existe essas aqui não, esses exemplos de texto oral não. Existem vários e vários e vários exemplos. Porém, eu só coloquei essa para a gente ter uma base do que é um texto oral, né? Lembrando que oral é através da fala, da minha comunicação, não é? Vem por meio da fala. E aí temos também aí o texto escrito. Esse texto escrito é o texto que é transmitido através da escrita, não é? Se o oral é um texto que é transmitido através da fala, o escrito é através da escrita.
Deixa eu dar um exemplo aqui de texto escrito, né? Vamos dizer que a professora, eu enquanto professora, estou pedindo a você, enquanto estudante, para escrever determinada palavra ou determinada frase. Então, eu pedi para vocês fazer o quê? Escrever. Então, vocês vão utilizar a ortografia, a escrita, vão pegar o caderninho aí, ó, de vocês e vão começar a escrever no caderno. Então, o que eu pedi a vocês, a palavra, uma frase, vocês vão fazer transmitir, isso aí que eu pedi através da escrita, tá certo? Então, exemplo de texto escrito: biografia, diários, e-mails, receitas, listas de compras e etc. Porque também não só existe essas, existem várias outras. E aí nós vamos socializar o que a gente aprendeu. Vamos que vamos. Vamos de atividades. Diante da explicação, responda. Quando você lê um texto, seja por imagem ou palavras, que tipo de língua você usa? E qual a finalidade de um texto, né? Porque não se pode escrever da mesma maneira que se fala. Escreva um texto levando em conta a finalidade desse mesmo texto. Então, deixa eu só explicar a vocês algo. Eu vou dar um exemplo para ficar até melhor para vocês estarem aí realizando essa atividade. Vejam só. Quando eu estou com os meus colegas, como eu falei anteriormente, eu uso a fala para comunicar, né? Para me comunicar com os meus colegas, com o meu primo, com a minha prima, com a minha família, né? E aí a intimidade que eu tenho, que você tem com os parentes, é tanta que você usa a língua para se comunicar. E aí, cara, tá ligado, brother? E aí, meu brother? Então, são línguas informais que a gente pode estar utilizando dessa maneira com os nossos colegas, tá? Só que quando eu vou para minha escrita, para o caderno, né, propriamente dito, e vou começar a escrever um texto que o professor pediu, né? Seja o professor de história, português, geografia, enfim, seja lá professor que for. Quando eu vou fazer esse texto, redigir essa história ou escrever essa história, esse texto, eu não posso utilizar da mesma língua que eu utilizo para comunicar, para conversar, para falar com os meus colegas com gírias. Eu não posso. Quando eu vou falar com alguma autoridade, seja ela pastor, padre, advogado, presidente, prefeito, a nossa mãe, o nosso pai, que também são autoridades dentro da nossa casa, eu não posso chegar para minha mãe, para o meu pai, para o prefeito, para essas autoridades a qual eu citei, com gírias, né? Então eu vou utilizar uma língua formal, né? Que condiz ou que cabe realmente com quem eu estou falando. O senhor, a senhora, o senhor prefeito, o senhor presidente, o senhor pastor, o senhor padre. Então veja aí a diferença da língua formal para informal. A informal eu converso com os meus colegas, aqueles que eu tenho mais a proximidade, que está ali comigo no dia a dia, que não precisa de formalidade para conversar com eles, diferentemente de quando eu vou para essas autoridades a qual eu citei. Então, assim, que fique claro essa questão aí desse texto, dessa língua oral, né, e dessa língua escrita. Eu jamais posso escrever da mesma forma que eu estou falando, né? Usando a oralidade. Eu não posso, né? Eu tenho que ter o maior cuidado, você tem que ter o maior cuidado nesse sentido aí, tá certo? Eu espero que eu tenha sido clara para vocês.
E para vocês eu deixo aquele abraço e saudades.